Olá, amigos! Vocês querem ouvir um fato incrível? Em 1949, a China proibiu oficialmente os casamentos com fantasmas. Essa é uma prática antiga que remonta a 3.000 anos atrás, onde se uma família tivesse um rapaz ou uma moça que morresse antes de poder se casar, eles então pagariam para ter uma cerimônia ritual para que não ficassem sozinhos na próxima vida, o que acrescenta um novo significado à ideia de até que a morte os separe. O mais assustador é que isso ainda é praticado na China. Em 2015, 14 corpos de mulheres que morreram antes de se casarem foram roubados de um cemitério de uma aldeia para serem vendidos aos jovens. Sabe, o livro do Apocalipse nos diz que nos últimos dias o diabo vai enganar muitos através do espiritualismo. Fique conosco, nós vamos falar sobre isso nesta apresentação de Apocalipse agora. Bem, o nosso estudo desta noite está tratando do tema dos espíritos enfeitiçadores e vamos falar sobre alguns dos conceitos errados a respeito do que diz a Bíblia. O que acontece quando uma pessoa morre? Para onde elas vão? Quando elas vão? Então, aonde nós vamos para as nossas respostas? Vamos para a Bíblia. Mas antes de irmos à Bíblia, vamos dar um pequeno passeio por um cemitério. Você já fez isso antes? Você já caminhou por um cemitério? Talvez você tenha ido a um funeral e pouco antes ou depois você leu algumas das lápides. Algumas delas são, na verdade, um pouco desassoladoras. Você verá uma jovem morrer e logo ao seu lado está o bebê que morreu no mesmo dia. E parece que talvez ela tenha morrido dando à luz ou algo assim. Às vezes você verá uma família inteira e em seguida verá alguém que viveu até 115 anos. Por isso é muito interessante ler as diferentes frases que se encontram nas lápides dos túmulos. Algumas pessoas, na verdade, até têm senso de humor na hora da morte. Eu vi este anúncio para esta lápide e ele diz: eu lhe disse que eu estava doente. Eu tenho uma pequena coleção de algumas das lápides engraçadas que nós vimos. Há uma sobre, que diz: no dia 22 de junho, Jonathan Fiddle, violino, saiu do tom. Há uma lápide no cemitério de Thurmond, Maryland. Aqui jaz um ateu, todo vestido e nenhum lugar para ir. Mais um. Aqui jaz Johnny East, fermento. Perdoe-me por não subir. No cemitério Uniontown, Pensilvânia, aqui jaz o corpo de Jonathan Brake, freio. Pisou no acelerador em vez do freio. Eu sei que essa foi ruim. Em Silver City, Nevada, sob o gramado e sob as árvores encontra-se o corpo de Jonathan Pease, ervilhas. Ele não está aqui, é apenas a vagem. A ervilha descansou e foi para Deus. E na lápide em Boot Hill, no Arizona, no cemitério, Lester Moore, ele trabalhou como agente da Wells Fargo e em sua lápide dizia: aqui jaz Lester Moore, uma lesma de 44, nem mais nem menos. Mas uma que eu nunca esqueci está em um cemitério, eu creio, na Inglaterra, e diz: para meu amigo, enquanto você passa, como você é agora, eu fui uma vez. Como agora estou, logo você estará. Então prepare-se para me seguir. Há uma profunda poesia aí. Mas então eu ouvi falar de um menino da escola que parou e leu isso, e ele escreveu com um lápis de cera e disse: para te seguir, eu não estou contente, até que eu saiba qual caminho você foi. Então essa é a grande questão. O que acontece quando as pessoas morrem? Para onde elas vão? E até mesmo andando pelo cemitério, você pode ter alguma ideia de que há confusão, mesmo no cemitério da igreja. Você poderia estar olhando nesses cemitérios pequenos da igreja do interior, poderia ser metodista, Igreja de Cristo, batista. Uma lápide diria: nossa querida e amada mãe, descansa docemente nos braços de Jesus. E é por isso que eles costumam dizer: descanse em paz. Então o próximo diz: nossa querida mãe cantando nas ruas douradas. E você se pergunta: bem, ela está cantando ou ela está dormindo? O que está acontecendo? E há muita confusão no mundo cristão e no mundo em geral sobre o assunto do que acontece quando você morre. Bem, como costumamos fazer, vamos começar com uma história da Bíblia. E se você for para o primeiro livro de Samuel, capítulo 28, isso é no final do primeiro livro de Samuel, fala sobre o rei Saul. Agora, o rei Saul começou como um bom rei. A Bíblia diz que ele era alto,
sua cabeça e ombros mais altos do que qualquer outra pessoa. E ele era fiel, ele era forte, mas com o passar dos anos, ele ficou orgulhoso e começou a se rebelar contra Deus. E ele começou a desobedecer a Deus. E gradualmente Deus retirou seu espírito de Saul. E a Bíblia nos diz que então houve um tempo em que uma grande batalha estava acontecendo entre Israel, Saul era rei de Israel, e os filisteus. Saul pediu a Deus alguma orientação. Neste momento, ele entristeceu o Espírito Santo. Deus não quis falar com ele através do profeta, através do templo ou através de um sacerdote. Então ele disse, bem, me tragam uma feiticeira, eu preciso de algumas informações. Feiticeiras são proibidas. Me tragam uma feiticeira. Então eles disseram, bem, nós encontramos uma feiticeira que está vivendo na caverna em Endor. E Saul foi ter com esta médium espírita e disse, eu quero que você invoque os espíritos para mim, o corpo de Samuel, o profeta, que uma vez me guiou quando fui chamado pela primeira vez para ser rei. Ela começou com seus encantamentos e esta aparição afirma a eles ser Samuel, o profeta, e deu a Samuel uma mensagem totalmente desencorajadora. E basicamente disse, você estará comigo, você e seus filhos, você vai perder a batalha. E foi exatamente o que aconteceu. Saul acreditou nessa falsa aparição. No dia seguinte da guerra, com os filisteus, os israelitas, seu comandante não teve coragem. Ele tinha sido totalmente desmoralizado pela mensagem deste espírito e os israelitas foram derrotados. A Bíblia nos diz que Saul morreu e seus 3 filhos. Israel foi completamente derrotado durante esta batalha. Isso foi 1 Samuel 31:6, mas observe o que diz sobre esta história em 1 Crônicas 10:13. Assim morreu Saul por causa da transgressão, e menciona especificamente, e também porque interrogaram e consultaram uma necromante. E isso é algo que somos aconselhados a evitar como uma obra das trevas na Bíblia. Não tente se comunicar com os mortos. A Bíblia nos diz que, no processo, provavelmente você estará se comunicando com espíritos malignos. Por isso, vamos falar sobre o que a Bíblia diz que acontece quando você morre. Então, vamos começar com a nossa pergunta. Pergunta número 1 em nosso estudo. Qual foi a forma desta aparição que Saul viu? Era, na verdade, Samuel, o profeta? O que a Bíblia diz? 1 Reis 22:22. E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. Sabemos que o diabo pode ir e enganar. Ele é um espírito de leão, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. Agora, essa é uma apresentação do Apocalipse. Nós lhe dissemos que o Apocalipse é, na verdade, um caleidoscópio de todos os outros livros e ensinamentos na Bíblia. Por isso, temos que ir a todos esses outros livros para juntar tudo. Apocalipse 16 nos diz que esses espíritos imundos vêm da boca da besta, o dragão e o falso profeta nos últimos dias, e saem aos reis da terra. Lembre-se de que Saul era um rei para trazê-los para a batalha do Armagedon. E eles iam acabar sendo derrotados porque eles estavam lutando contra Deus nessa batalha. Isso realmente é um eco do que aconteceu no Antigo Testamento, onde esses reis foram seduzidos pelos maus espíritos. Pergunta 2. Pessoas mortas voltam para conversar ou assombrar os vivos? Acabamos de ouvir várias pessoas dizendo, sim, eu acredito em fantasmas. A casa está cheia deles. Eu trabalho num lugar bem assombrado. Bem, o que a Bíblia diz sobre fantasmas? Existem fantasmas? Quando uma pessoa morre, ela se comunica com aqueles que vivem no mundo? Aqui está o que a Bíblia diz. Falando de alguém que morre, no livro de Jó, capítulo 14, verso 21, os seus filhos recebem honra sem que ele o saiba. São humilhados sem que ele o perceba. Ele não sabe nada do que acontece com sua descendência aqui na terra. E, novamente, Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10. Você pode querer anotar? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Significa que eles não voltam e não tem nenhuma coisa a ver com qualquer coisa que é feita nesta vida. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, pelo menos não até a ressurreição. Diz, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eles não sabem nada, eles não têm trabalho, eles não têm sabedoria no túmulo. Eles estão dormindo um sono inconsciente, sem sonhos, de acordo com a Bíblia.
Agora, se eu fosse salvo e se eu fosse diretamente para o céu assim que eu morresse, a primeira coisa que eu faria seria louvar ao Senhor. Mas observe o que o rei Davi disse no Salmo 115, verso 17. Os mortos não louvam ao Senhor. Ezequias também disse praticamente a mesma coisa. Salmo 6, verso 5. Porque na morte não há lembrança de ti. Os mortos, a Bíblia os descreve embaixo na sepultura, eles não sabem nada. Eles estão inconscientes. Isso é tão importante entender, amigos, que os mortos não se comunicam com os vivos neste mundo. Se alguém disser, eu vi um fantasma, eles podem ter visto uma aparição. Eles podem pensar que algum parente se comunica com eles, mas a Bíblia diz que o diabo atraiu 1/3 dos anjos do céu para a terra com ele, em sua rebelião. E agora esses anjos caídos são chamados espíritos malignos e demônios, e eles enganam as pessoas. Diz que, porque não te louvará a sepultura, Isaías 38, 18. Quando uma pessoa morre, naquele mesmo dia, seus pensamentos perecem. Você não pensa em nada. Isso é apenas um punhado de todos os versículos da Bíblia que deixam extremamente claro que os mortos não se comunicam com os vivos. Deixe-me pular bem rápido. Isso não está na lição, eu não acredito, mas eu quero ler para você. Isaías capítulo 8, e eu acho que é o verso 19 e 20, onde fala sobre esse assunto. Quando eles dizem para você, verso 19, Isaías capítulo 8, quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que sussurram e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á os mortos? Então os vivos procuram a informação dos mortos? A lei e o testemunho, que significa a lei e os profetas. Se eles não falam de acordo com essa palavra, não há luz neles. Então, o próprio fato de que Deus proíbe os médiuns, eles não estão falando de acordo com a palavra de Deus. Não devemos estar consultando médiuns. Fique comigo e você verá muito mais sobre esse assunto. A Bíblia diz, falando da morte, Jó capítulo 7, verso 10, nunca mais tornará à sua casa. Não retornam para assombrar sua casa. E então, as pessoas morrem. Elas estão dormindo um sono tranquilo, sem sonhos. Pergunta 3. De acordo com o livro de Apocalipse, quem tem as chaves da morte? Um médium pode trazer alguém de volta da morte? Não. A Bíblia diz que é só Jesus que tem esse poder. O poder da vida pertence somente a Deus. O diabo não pode dar a vida. Ele não pode ressuscitar a vida. Apocalipse 1, 18. Eu sou aquele que vive e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Essa palavra inferno significa chaves da sepultura e da morte. Jesus é aquele que tem esse poder, não uma bruxa, nem um necromante, ou um médium, ou um espiritualista. Então, para entender o assunto da morte, vamos olhar com atenção e descubra como a Bíblia descreve o que acontece quando você morre. Como Deus fez o homem no começo? Bem, diz que, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E daí diz, e o homem foi feito alma vivente. Observe que não diz, e então Deus deu ao homem uma alma vivente. Diz que ele se tornou uma alma vivente. E isso é muito importante porque algumas pessoas pensam que uma vez que Deus soprou nele, ele então se tornou uma alma. É a combinação do espírito de vida e o corpo que faz uma alma. Assim, quando Deus fez Adão, a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Jesus. Então, Jesus formou Adão em sua própria imagem e todas as peças estavam lá. E fez do pó de cinzas da terra. E então, ele basicamente lhe deu um beijo da vida. Ele soprou nele o sopro de vida. O homem começou a respirar este dom, essa energia, essa essência da vida. É o que Deus deu a ele. E ele, então, se tornou alma vivente. Então, o que acontece quando uma pessoa morre? É basicamente criação ao inverso. Essa é a pergunta número 5. O que acontece na morte? E o pó volta à terra, como era. Sabe, muitas vezes em um serviço à beira do túmulo, o pastor cita aquele verso que foi dado a Adão. Pó você é e ao pó você retornará. Eu me lembro de uma vez que um menino veio para sua mãe e disse, mamãe, é verdade que Deus fez o homem do pó? E ela disse, sim, filho. E ele disse, mãe, é verdade que quando morremos voltamos ao pó? Sim, filho. E ele disse, mãe, eu olhei embaixo da minha cama e há alguém lá, mas eu não sei se ele está indo ou vindo. Então, diz que o pó volta para a terra. E então, o Espírito volta a Deus que o deu. Agora, quando as pessoas leem esse verso, o Espírito torna a Deus, eles pensam que significa que sua alma
voa para fora do seu corpo quando eles morrem, alguns fantasmas dentro deles, e sai como esta alma desencarnada que está consciente fazendo as coisas. A Bíblia não diz isso. A Bíblia ensina que essa palavra espírito é a respiração, retorna para Deus que o deu. É uma palavra hebraica, ruach. É meio que tem que dizer isso com um som áspero, ruach. E isso basicamente significa respiração. Em grego é a palavra pneuma. Como você sabe, pneumonia. Ferramentas pneumáticas, está falando sobre isso, o vento, essa respiração. Nota que prova isso, Jó 27, verso 3. Que enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus nas minhas narinas. Agora, eu não creio que alguém já orou, Senhor, por favor, encha meu nariz com o seu Espírito. Pois estamos pensando no Espírito Santo, mas se você está dizendo ar, bem, tipicamente o que você estaria pensando? Ele está falando sobre minha respiração, está em mim, e o Espírito do sopro de Deus está em minhas narinas, isso é tudo que importa. Então, quando uma pessoa morre, basicamente, Deus toma o poder da vida, que ele soprou em Adão, o sopro da vida. Ele se tornou uma alma viva. Quando você morre, seu corpo se decompõe. A maneira que seu corpo e suas funções cerebrais. É o sopro da vida que está em um cérebro operacional consciente. Quando você morre, você não está consciente. Você está dormindo. O espírito é como o céu não permita que, durante este seminário, estamos orando. Não tenhamos um desses famosos blackouts na Califórnia, quedas de energia. Se alguém desconectar a energia, não tenha nenhuma ideia, mas se alguém desligasse a energia, para onde é que a eletricidade vai? Bem, ela volta para a usina que a deu. Não significa que é consciente. Então, o sopro de vida é o poder, o dom da vida. Mais uma prova disso, na Bíblia, procure em Eclesiastes e outros lugares, nos diz que o mesmo espírito de vida que volta para Deus não é apenas o espírito do homem. Diz o espírito do homem, o espírito da besta. Se todos eles tivessem o sopro da vida, tornar a Deus que o deu, não significa que todas essas pequenas almas voando, todas as baratas e tudo que morre e volta para Deus. Apenas o sopro de vida volta para Deus. Agora, o que acontece com as pessoas que têm experiências de quase morte, às vezes chamadas de EQM? Eles morrem em um acidente de carro e mais tarde eles são ressuscitados, ou em uma mesa de operação, eles têm alguma emergência médica, eles dizem, enquanto eu estava morto, eu tive essa visão. Eles dizem, sabe, eu fui levado ao céu, eu estava no inferno, e Deus disse, eu vou te dar outra chance, e eu voltei. E as pessoas dizem, eu tenho a prova de que você vai direto para o céu ou para o inferno quando você morre, porque eu tive essa experiência. Bem, você não pode basear a sua teologia em uma experiência de alguém que teve o oxigênio de seu corpo roubado numa mesa de operação. Porque as pessoas têm os dois tipos de alucinações. E o que eu acho interessante é que se você está em um país tipicamente cristão, e as pessoas dizem, eu tive essa experiência, eu morri na mesa de operação, eles costumam ver anjos de Jesus. Se estão na Índia, eles veem Krishna. E se estão na Arábia Saudita, eles veem Muhammad. E se tiverem alguma tribo indígena na América do Sul, na África, eles veem seus ancestrais. Quero dizer, todos eles veem coisas diferentes e você não pode dizer, bem, essa pessoa morreu e ela teve essa visão. É assim que eu sei qual é a verdade, porque todos eles têm visões diferentes. O que é isso? O que é que está acontecendo aqui? Bem, eles fizeram vários estudos e eles descobriram que, na verdade, quando alguém tem falta de oxigênio, 2.010 experiências de quase morte são relatadas por entre 11 e 23 sobreviventes de ataque cardíaco, de acordo com pesquisas anteriores. E a única coisa que eles encontram é o fator comum mais consistente, diz que há uma associação com níveis elevados de CO2 no sangue e um menor grau de potássio. Pessoas alucinam e eles estão bem acordados. E eles dizem, eu estava fora do meu corpo, eu vi você me operando. É verdade que algumas dessas coisas são difíceis de entender, mas você não baseia sua teologia na experiência pessoal de alguém segundo a lei e o testemunho, não de acordo com o sonho que o seu vizinho teve. Eu tive um sonho uma vez. Eu tive um sonho. Eu tive um sonho em que Jesus veio até mim. Era a sua segunda vinda. E quando Jesus veio, ele veio através dos céus, dirigindo um carro bate-bate. Agora, algum de vocês lembra da pista? Eles tinham o carro bate-bate e tinha o braço que subia com uma coisinha para tocar o teto elétrico. E, para mim, o céu era um carrinho bate-bate com tempo ilimitado. Era sempre triste quando o meu tempo acabava. Estar num carrinho bate-bate era poder bater em todo mundo. Isso era ótimo quando eu era criança.
Então Jesus me busca num carrinho bate-bate e eu penso, vai ser a bênção final. Você acha que ele virá num carrinho bate-bate só porque eu tive aquele sonho? Então não baseie sua teologia em experiências de quase morte das pessoas. O que a Bíblia diz que acontece quando uma pessoa morre? Para onde elas vão? Jó 21, verso 32, finalmente é levado à sepultura. E o que diz? Ele permanecerá no túmulo. Eles ficam na sepultura até a ressurreição. João 5, 28 a 29, Jesus disse, todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, falando de quando Jesus voltar novamente, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, e vier. Então, quando o Senhor vier, com aquela voz poderosa, é aí quando ele vem. Ele não virá antes disso. Novamente, pergunta número 7. A Bíblia deixa claro que o rei Davi será salvo. Ele está no céu agora. Este é um bom rei. Davi matou Golias, um homem segundo o coração de Deus. Ele será salvo. Mas ouça o que Pedro diz em Atos, capítulo 2. E isso é após a morte de Jesus e a ressurreição. Eu menciono isso porque algumas pessoas dizem, bem, antes da ressurreição as pessoas ficam na sepultura, mas depois da ressurreição elas vão direto para o céu. Espere um segundo, isso é 40 dias, 50 dias após a ressurreição? Pedro diz, homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que morreu e foi sepultado no sepulcro na sua tumba, e está entre nós até hoje. Nós estávamos em Israel alguns anos atrás, nós passamos, ainda hoje está lá, o túmulo de Davi. Então, Pedro continua em seu sermão e ele diz, porque Davi não subiu aos céus. Agora pense sobre isso por um momento. Davi morreu cerca de 1000 anos antes de Cristo. E eu não sei como você poderia dizer isso mais cuidadosamente. Ele está morto, ele está enterrado e ele não está no céu. Quando Davi morreu, diz que ele dormiu com seus pais. E então, o que está acontecendo? Ele está dormindo. Agora, para Davi, se você conhece a Bíblia, o que aconteceu é que ele ficou velho e contraiu alguma insuficiência cardíaca congestiva e não conseguia se aquecer. E então eles procuraram pelo país por uma bela jovem e seu trabalho era basicamente mantê-lo aquecido. Seu nome era Abizag. E que em hebraico significa o quê? Linda garrafinha de água quente. Não, brincadeira. De qualquer maneira. Então, ela era uma sunamita. E talvez a mesma sunamita que Salomão fala no Cantares de Salomão. Mas de qualquer forma, então Davi finalmente morre. Ele dormiu. E fará uns 3000 anos quando Jesus vier. Em breve, eu creio. E então você perceberá que Davi vai sair da sepultura e quanto tempo vai parecer para ele? Vai parecer imediato. Alguém fará uma pergunta sobre o segundo capítulo de 2 Coríntios capítulo 5, onde diz, a Bíblia não diz, pastor Doug, para estar ausente do corpo, para estar presente com o Senhor? Absolutamente. Eu acredito nisso. Se você é um crente e morre, seu próximo pensamento consciente, no momento de um piscar de olhos, é a ressurreição na presença do Senhor. Seremos arrebatados para encontrar o Senhor no ar. Mas ainda não aconteceu, você vê? Você não tem consciência do tempo. Então, para você é instantâneo. Mas Cristo é bem claro. Você pode ler 4 vezes no capítulo 6 de João. Ele ressuscitará os mortos no último dia. Eles não ressuscitaram ainda. Então outros dirão, bem, eles voltarão para seus corpos. Por que Deus faria isso? Não voltaremos para os velhos corpos? Por que teríamos que esperar até conseguir um corpo? Você vai para o céu, lá está a árvore da vida, e Deus disse, você não pode comer isso ainda, você não tem boca, você não tem sistema digestivo. Quero dizer, isso não faz sentido, nada na Bíblia nos diz isso. Tem alguém no céu agora? Sim, e isso é onde algumas pessoas se confundem. Há algumas pessoas que são exemplos especiais que foram para o céu. A Bíblia diz quem são eles. No capítulo 9 de Marcos, verso 1 a 8, você pode lê-los em Lucas, também Mateus, diz, Jesus subiu a montanha com Pedro, Tiago e João, e Moisés e Elias apareceram a ele lá e conversaram com ele. Bem, como eles foram para o céu? A Bíblia nos diz, Elias foi para o céu em uma carruagem de fogo. Nessa música, vem logo minha carruagem. Minha Bíblia diz, uma banda cheia de anjos levou ele para o céu. Ele não morreu. E Moisés chegou lá. Você pode ler no livro de Judas, no verso 9, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. E acreditamos que isso foi cerca de 3 dias após a morte de Moisés. A Bíblia não diz 3 dias, mas nós sabemos que esta é uma tradição judaica chamada de Assunção de Moisés, que 3 dias depois o Senhor o ressuscitou.
para que Moisés pudesse testemunhar o povo cruzando para a terra prometida. Eu não tenho nenhuma razão para duvidar disso, mas nós sabemos que ele está no céu, ele conversou com Jesus. E então Enoque andou com Deus e ele não foi, porque Deus o levou. E eles estavam juntos todos os dias, e como uma garotinha disse... Um dia Deus disse a Enoque, olha, hoje estamos mais perto da minha casa do que da sua, venha para a minha casa comigo. E então ele o levou para o céu. E então na crucificação de Jesus, houve outra ressurreição especial. Mateus 27, 52 e verso 53, quando Cristo morreu, ele diz, e houve um grande terremoto, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição, o terremoto deixou alguns túmulos abertos. Eles entraram na Cidade Santa e apareceram para muitos. Agora notem, eu estou apoiando o slide que diz, e todos os corpos dos santos que adormeceram, é o que diz? Não. Diz, muitos dos corpos dos santos que adormeceram foram ressuscitados. Não mesmo. Não era uma pequena ressurreição local que aconteceu. Alguns daqueles que foram proeminentes na proclamação de Jesus, pode ter sido João Batista, ou Isaías, o profeta, ou algumas das pessoas que morreram nas proximidades de Jerusalém. Jesus tomou as premissas para si, da ressurreição para o céu. Mas a ressurreição geral ainda não aconteceu. E saindo dos sepulcros depois da sua ressurreição, as pessoas os viram. Pergunta 8. Não é verdade que a alma é imortal e que somente o corpo morre? O que a Bíblia diz? Ezequiel 18:4. A alma que pecar, essa morrerá. Uma vez eu dei uma pausa na minha mensagem bem aqui, numa audiência com milhares de pessoas, e eu disse, mostre-me um verso na Bíblia que diz que temos uma alma imortal. Todos olham em volta esperando por alguém dizer algo, porque eles ouviram a respeito, eles ouviram sermões sobre isso, eles cantaram músicas sobre a alma imortal, eles pensavam que devia haver um verso, ninguém levantou a mão porque não há um verso. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem duas opções. Perecer a morte ou viver. Você não consegue a imortalidade sem Jesus. Deixe-me lhes dar mais alguns versos. Alguém diz, bem, o corpo morre, mas a alma vive. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, não tem mais aquele que pode destruir o seu corpo, mas não pode machucar a sua alma. Jesus disse, temei aquele que pode destruir corpo e alma no inferno. Vamos mencionar esse verso novamente amanhã. Deve o homem mortal ser mais justo do que Deus? Jó 4,17 traz a pergunta. Timóteo, 1 Timóteo 6,15 e 16. O Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, e só Ele tem a imortalidade. Então a ideia de que todos somos almas imortais é que está perpetuando a primeira mentira que o diabo já disse. O que Deus disse lá no Éden? Não coma do fruto proibido, porque no dia em que você comer dela, você vai morrer. E o diabo disse, você não vai morrer. E observe que ele não diz, você não vai morrer. Ele diz, certamente você não vai morrer. Você definitivamente não vai morrer. Ele diz, você vai viver, você é imortal. Você vai viver no céu, ou você vai viver no inferno, ou você vai ser reencarnado. Mas o diabo tem falado a todas essas religiões, você não vai morrer. Você pode se casar com outro cadáver na próxima vida. Eles recebem todos esses tipos de ideias sobre o que acontece depois que você morre. Só Deus tem a imortalidade de acordo com a Bíblia. A imortalidade é um dom dado exclusivamente para aqueles que são salvos por Jesus. Não é todo mundo que tem. Quando será dada a imortalidade aos justos? A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 51 a 53, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então, quando isso acontece? Acontece na última trombeta, está no futuro, é quando teremos a transformação, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e o que é mortal se revista da imortalidade. Quando obtemos imortalidade? Você acabou de ler, não são minhas palavras. E ainda tem muitos do mundo cristão que estão ensinando contos de fadas. Você ouve isso o tempo todo. Alguma pessoa famosa falece e não muito tempo atrás, eu creio que Robin Williams morreu, foi trágico. Ele tirou sua vida e então todo mundo comentando a notícia de que ele está no céu contando piadas de Deus agora. Deus está rindo. Não, ele não está. Ele está dormindo no túmulo, esperando o dia do julgamento. Os mortos estão esperando, estão dormindo. A imortalidade não é dada a uma pessoa,
imediatamente quando ela morre. Eles não experimentam isso, eles têm que esperar até a ressurreição por seus corpos imortais. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando? Quando o Senhor descer do céu com alarido. Deixe-me procurar outro verso para você. Eu não creio que eu incluí na minha apresentação, então eu quero ler isso para você. Isso está em 1 Coríntios 15, verso 22. Isso, para mim, é o que chamamos de escritura enterrada. Se isso não estiver claro, nenhuma quantidade de evidência convencerá uma pessoa. Paulo está tentando explicar à igreja de Corinto. Eles tinham muitas confusões sobre a ressurreição, e o que acontece, e quando acontece. E ele disse, porque assim como todos morrem em Adão, todos nós meio que herdamos a natureza de Adão, temos esses corpos que morrem, mas mesmo assim, em Cristo, para aqueles que estão em Cristo, todos serão vivificados, mas cada um em sua própria ordem. Aqui está a ordem, as primícias de Cristo. Jesus foi ressuscitado por volta de 2000 anos atrás. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Então, quando eles sobem, eles não subiram ainda em sua vinda. Mas, Pastor Doug, você está tentando me dizer, todos esses anos, eu pensei que minha mãe e meu pai, eles estavam no céu. Vovô, vovó, eles estão olhando para mim. Eu pensei ter sentido a presença deles. O que estava acontecendo lá? Bem, eu simpatizo com você. Mas sabe, eu não quero desencorajar ninguém, em primeiro lugar. Você realmente quer seus entes queridos olhando lá do céu sobre o que está acontecendo aqui na Terra e pensando em todas as lutas que você pode estar tendo? Perdão, desculpem. Não! Bem, como eles desfrutariam o céu se eles vissem você aqui tendo um período difícil? Isso não vai ser o paraíso para eles. E apenas imagine, uma jovem mãe morre e ela deixa alguns filhos para trás e em seguida o marido se casa novamente e você tem uma madrasta má que bate nas crianças e a mãe está no céu. Ela estaria se divertindo, mas e eles estariam gostando disso? Eles não vão curtir muito isso, não. Não, eles estão descansando em paz. Mas, irmão Doug, sabe, eu perdi meu marido, a minha esposa, eu senti a presença deles, eu senti eles próximos, eu senti que estava recebendo algumas mensagens. De repente, eu vi uma mensagem de texto no meu telefone e eu pensei, eles estão me mandando mensagens. Eu tenho ouvido todo tipo de histórias incríveis. Bem, sabe, você pode sentir que eles estão perto. Eu sei, por causa de quando meu irmão morreu. Sabe, ele era o irmão mais velho. E ele morreu, eu tinha 35 anos, e por toda a minha vida ele sempre estava ali. E foi realmente estranho. E eu tinha um irmão, e foi muito estranho, porque agora eu não podia falar com ele. E às vezes eu senti que eu poderia apenas pegar o telefone e ligar para ele. Mas sabe, o que acontece é a minha mente estava tão cheia das suas memórias, eu falei com algumas viúvas. Meus avós foram casados por 70 anos. E mais do que isso, 72 anos. Os avós de Karen, quanto tempo? Eles estão casados? 72 anos ou algo assim. É uma coisa interessante sobre os avós dela. Eles tinham medo de que um morresse sem o outro. E ambos morreram no mesmo dia, no mesmo quarto, um com o outro. Depois de casado, ele tinha 100 anos e ela tinha 96, 95, sim. Meus avós estavam casados todo esse tempo. E então, não, eu estou bem, obrigado. Ela está me oferecendo uma pastilha novamente. Não, eu estou bem, obrigado. Então, eles sentem a presença dessas pessoas. Eu falei com uma viúva, você passa toda a sua vida conversando com uma pessoa e você está junto, e ela disse, você sabe que eu me levanto e digo, Jack? Eu digo, eu esqueci que ele morreu. E você tem a sua mente cheia dessas memórias, e isso é normal. Não significa que o seu espírito está lá, assombrando ou algo assim. Você precisa seguir o que a Bíblia diz, e não o que você pode perceber ou sentir, ou até mesmo experimentar. Como a Bíblia repetidamente se refere à morte? Nosso amigo Lázaro dorme. Jesus disse, Lázaro está morto. Ele deixou bem claro. Ele disse aos discípulos, Lázaro está dormindo. Eles disseram, legal. Senhor, ele estava com febre, e se ele dorme, ele vai melhorar. E ele disse, você não está entendendo, Lázaro está morto. Dormir é a palavra que eu uso para morto. Então ele disse, mas eu vou acordá-lo. Quando ele chegou ao túmulo, ele pediu às pessoas para rolar a pedra. E eles não queriam fazer isso, eles disseram, Senhor, ele está morto há 4 dias, o cheiro vai ser desagradável. Neste ponto, eles estavam sendo realistas. Jesus disse, confiem em mim. E então eles moveram a pedra e Jesus clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E alguém disse que se Jesus não tivesse especificado Lázaro,
todas as sepulturas do mundo teriam se aberto naquele momento. Lázaro saiu e ele ainda estava envolto em suas roupas de defunto. Agora pense nisso. Se uma pessoa morre e vai direto para o céu, você pensa 4 dias seria tempo suficiente para levá-lo lá. E Lázaro morre, de repente ele está lá no céu, se divertindo, eufórico, na glória, radiante de felicidade, fora deste corpo doente em que ele estava. Aí Jesus diz, bem, ele é meu amigo, eu vou trazê-lo de volta. Puf, ele está de volta na sepultura. Ele está bem vestido neste mundo percaminoso. Quem faria isso com seu amigo? Trazê-lo do céu de volta à terra? Não, isso não é coisa amigável para se fazer. E aqui tem outra coisa. Não perca isso. Há cerca de 1 dúzia de ressurreições na Bíblia. Alguns no Antigo Testamento. Elias ressuscitou o menino. Eliseu ressuscitou o menino. Alguém ressuscitou sobre ossos de Eliseu. No Novo Testamento, várias ressurreições. Paulo pode ser contado como um, porque diz que ele foi apedrejado, ele acabou se levantando novamente, e pensavam que ele estava morto. Então nós não sabemos. O Senhor pode ter dito, já que vocês não estão orando pela ressurreição dele, eu vou ressuscitá-lo. Então, há cerca de 1 dúzia de ressurreições na Bíblia. Agora, se isso acontecesse hoje, todas as câmeras de mídia do mundo, cada agência enviaria, se alguém estivesse morto por 4 dias, clinicamente morto, eles enviariam um repórter e ele enfiaria microfones no seu rosto. A primeira pergunta que eles fariam é, onde você estava? O que aconteceu? Como foi? Vou te dizer, para mim, essa é moleza. Não há uma pessoa ressuscitada na Bíblia que tenha feito um único comentário sobre o que eles experimentaram enquanto estavam mortos. Por que não? Alguém vai dizer, e sobre o homem rico na parábola de Lázaro? Envie essa pergunta, talvez o pastor Ross e eu chegaremos nela após a nossa apresentação esta noite. E as sepulturas foram abertas quando Jesus vier, Mateus 27:52, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E aqui está falando sobre essa exceção. 1 Tessalonicenses 4,14. Assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Quando o Senhor voltar, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, portanto eles estão com Jesus. E então nós, os vivos, somos transformados, recebemos corpos glorificados, levados para encontrá-lo no ar. Então juntos voltamos para a glória. Bem, não será um check-in de 1 por 1. Vamos juntos como um desfile vitorioso, de volta ao reino que Deus preparou. Salmo 13, verso 3. Atende-me, ouve-me, ó Senhor Deus meu, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. A morte é um sono tranquilo, sem sonhos. Não precisamos nos preocupar que uma pessoa esteja consciente nos assombrando quando morrem. Elas ficam inconscientes até serem ressuscitadas pelo Senhor, em ambas, na primeira ou na segunda ressurreição. Agora, temos um estudo vindo, e eu creio que é na segunda. Vamos falar sobre o milênio de Apocalipse 20. Você vai querer vir para ver, pois vamos falar mais sobre as diferentes ressurreições. Já que magos, bruxos e médiums não podem entrar em contato com os mortos, quem eles estão contactando? Eles são os espíritos de demônios fazendo milagres. Agora, é por isso que esse assunto é tão importante entender, amigos. Quando entrevistamos as pessoas na rua, observe quantos pensavam, oh, sim, eu acredito em fantasmas. Só um notei que disse não. O restante disse, oh, sim, há essa energia, forças. Eles têm programas na TV onde alguém diz, eu sou um especialista, eu posso atravessar e comunicar com os mortos. E eles podem. Eu lembro que eles tinham um vidente na TV por anos e disseram que poderiam se comunicar com os mortos. E a primeira coisa que você ouve, você ligou para um vidente, qual é o número do seu cartão de crédito? E um amigo que era meio um palhaço, ele ligou para esse número, ele queria se comunicar com a sua irmã, com os mortos, e disseram para ele, podemos ter o número do seu cartão de crédito? Ele disse, bem, se você é um vidente, você me diz, e você deveria saber disso. Eu não estava muito longe daqui. Há um estabelecimento de negócios de vidente em Rockland, e um dia eu estava dirigindo, e eu queria tirar uma foto para um programa de slides que eu estava fazendo. E ela me viu lá fora com a câmera, ela ficou nervosa. E ela saiu e disse, posso te perguntar o que você está fazendo? Eu disse, bem, você é uma vidente, você me diz. Isso foi um pouco descarado, hein? Me desculpe. Em todo caso, mas se a Bíblia diz que o diabo vai tentar, é incrível. Como aprendemos que todo mundo foi notícia. Hillary Clinton, Nancy Reagan. Eu escolhi um democrata e um republicano para que você não pense que eu estou sendo tendencioso, mas são 2 primeiras damas que admitem consultar astrologia e médiuns para obter informações. E é meio assustador. Diz, eles vão diante dos reis da terra, líderes. Você ficaria surpreso.
Por que Satanás quer que acreditemos que os espíritos dos mortos estão realmente vivos? Bem, porque algumas pessoas porão mais credibilidade em uma aparição ou uma visão do que eles porão na palavra de Deus. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e eles mostrarão grandes sinais e maravilhas. E Jesus diz que esse engano vai ser tão poderoso, tanto que, se fosse possível, enganaria o próprio eleito. Cristo disse: vejam, eis que eu vos tenho dito antes do tempo. O que seria mais convincente nos últimos dias do que esse Satanás? É claro que ele vai personificar Cristo antes que ele volte. Mas se de repente as pessoas que estão mortas começassem a aparecer, ou um espírito ressuscitado que diz: eu sou o apóstolo Pedro. Quantas pessoas no mundo rezam para os santos, não é mesmo? Quantas pessoas no mundo rezam para Maria? Há um único verso na Bíblia que diz que Maria está no céu? Eu sei que isso vai abalar um pouco o mundo das pessoas, mas se você quiser seguir a Bíblia, Maria era uma mulher de Deus. Ela era uma santa no que me diz respeito à definição bíblica de um santo, e eu espero vê-la no reino. Mas nada na Bíblia diz que devemos orar para ela. Ainda há aparições de Maria que estão ocorrendo no mundo todo. E as pessoas vão e rezam nestes santuários, querendo falar com eles. Bem, se eles dizem que estão recebendo comunicação, quem está falando com eles? Quão fácil é para o diabo mascarar-se com espíritos dos mortos. E o diabo pode? Sim, ele é um especialista em ilusão. Ele sabe como que sua avó se parecia. Ele sabe pequenos segredos que só você e sua avó sabiam. Sim. Pouco tempo atrás, fizeram um filme, O Céu é Real, sobre um garotinho que aparentemente morreu na mesa de operação. Ele voltou e viu o céu, ele falou sobre o céu e... Sim, e todo mundo disse: oh, se você for à internet, não faça. Mas se você entrar na internet, você encontrará todas as pessoas que dizem: eu passei 20 minutos no inferno, eu passei meia hora no céu, e todo mundo quer saber sobre isso. E eles estão colocando tanta credibilidade nas experiências dessas pessoas. Agora, eu não quero questionar a sinceridade de um menino que disse: eu vi essas coisas, mas o diabo pode revelar informações? Pode Deus te dar sonhos? Deus pode falar através de um burro? Pode o diabo falar através de uma cobra? O diabo pode dar sonhos. Absolutamente, ele pode. Pode lhe dar informações? Sim, ele pode. Eu quero dizer, como o diabo nos tenta? É através do nosso espírito. Ele pode lhe dar informações. Essas pessoas dizem: onde eles conseguiram essas informações? E parece muito convincente, muito real. Quão eficaz será o uso de Satanás desses espíritos malignos nos últimos dias? Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Isso está em Apocalipse 18, 23, falando sobre a Babilônia e as feitiçarias da Babilônia. E há uma imagem da Babilônia que você encontra em Apocalipse capítulo 17. Esse verso é de Apocalipse 18, verso 2. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo. Ah, bons espíritos. Eles são anjos. Se um anjo te guia, isso é bom. Anjo do bem, quando fala sobre espíritos imundos, está falando sobre espíritos malignos, demônios, que estão mascarando, estão fingindo ser entes queridos que partiram, e eles sabem de tudo. Eu ouvi uma história uma vez, em que uma senhora, ela morava em São Francisco, e reconhecidamente, essa é uma anedota, mas ela morava em São Francisco e seu filho estava no Vietnã, e ela recebeu aquela terrível mensagem que todos os pais temem, que dizia: lamentamos informá-la que seu filho está desaparecido em ação e presumimos que ele esteja morto. E ela ficou de coração absolutamente partido. Ela trancou a porta e não foi a lugar nenhum por dias. E ela ficou lamentando a perda de seu filho. Ela não tinha marido na época. E então um dia ela abriu os olhos e, no pé de sua cama, seu filho estava lá, em pé. E ele estava vestindo uma túnica branca e ele disse: mãe, não se preocupe comigo, eu estou bem, eu estou num lugar melhor. E ela ficou em choque com isso, porque ela era uma cristã. E ele não professava ser cristão. Na verdade, ela ficou preocupada sobre o comportamento dele depois de ingressar na força militar. Começou a beber, cantar, e ela ficou preocupada. Ele disse: mãe, não se preocupe comigo, eu estou bem. Ele disse: Deus é bom, essas coisas de inferno não são reais, todo mundo vai para o céu. E ela falava com ele e ele respondia. Ela estava tendo essa experiência. Ela sentia um conforto com isso, mas ela ficou receosa porque ela entendia que os mortos estavam mortos.
Bem, isso aconteceu por várias noites. Ele aparecia no quarto dela e, alguns dias depois, a campainha tocou, ela abriu a porta e lá estava seu filho, mas agora ele estava em pé, em uniforme. E seu braço estava numa tipóia. E ela disse, o que você está fazendo na porta agora? Ele disse, você não está feliz de me ver? E ela percebeu que era realmente seu filho, carne e sangue. Então ela percebeu, o que era aquilo que estava aparecendo para mim? Ele disse, não era eu. Algo estava aparecendo para ela. E você se pergunta se o diabo tem seu banco de dados confuso. Ele estava disfarçado, mas você vê quão rápido o diabo pode te enganar? Apocalipse 12:9. A antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então, qual é uma das principais maneiras que Satanás busca usando falsos profetas, falsos cristos, para enganar o mundo inteiro nos últimos dias? Será a mesma coisa que o diabo fez com o rei em Israel. Não se esqueça do que diz lá, em Apocalipse 14:16. 3 espíritos imundos, da boca da besta, do dragão, do falso profeta, e aos reis da terra para enganá-los e reuni-los para esta batalha contra o povo de Deus. Espíritos malignos estão envolvidos. Os cristãos precisam saber o que a Bíblia ensina sobre a morte. Nossos amados estão dormindo um belo, pacífico sono, sem sonho, e não precisamos nos preocupar com eles. Pergunta 14. Como Deus considera esses milagres feitos por anjos maus? Devem os cristãos brincar neste reino das trevas? Levíticos 20, verso 27. Quando, pois, algum homem ou mulher tiver em si espírito de necromância ou adivinhação, certamente morrerá. Agora, eu não estou recomendando que ressuscitemos os julgamentos das bruxas de Salém como se não vivêssemos numa teocracia, mas isto é o quão forte Deus sente sobre bruxaria. Isso é o que a lei de Levítico diz, que eles não deveriam se voltar para as bruxas e os médiuns, os espíritos, como os pagãos faziam. Alguns se afastarão da fé. 1 Timóteo 4:1. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Parte meu coração quando eu ouço sobre cristãos que dizem, eu tenho um astrólogo que está me guiando. Ou há um médium que eu estou me comunicando com esse amado falecido. A Bíblia diz, fique longe disso. Efésios 5:11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Deus quer que evitemos completamente esse reino. Gálatas 5:19 e 20. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. E está dizendo que essa é uma obra da carne. Tentar consultar os mortos está tudo na mesma categoria. Se você é um crente, você não precisa ter medo da morte. A Bíblia diz, aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho não tem a vida. Sabe, você não pode matar um cristão. Cristãos não morrem. Cristãos dormem. Quando apedrejaram Estevão, ele disse, recebe meu espírito. Ele foi dormir. E, sabe, todos nós sabemos, as pessoas não gostam de pensar na morte. Deus nos fez querer estar vivos e ficar vivos, mas para o cristão, na verdade, devemos estar pensando na vida que dura para sempre. Ficamos tão preocupados com a vida temporária aqui, que nos esquecemos daquela que realmente vai durar. E Paulo disse, eu estou em uma luta. Ele disse que estava na prisão esperando a execução. Ele disse, eu não posso esperar para ir e estar com o Senhor, imaginando que seu próximo pensamento ele ressuscitaria e estaria com o Senhor. E ele disse, mas eu preciso ficar aqui e tentar encorajá-lo. Eu estou dividido entre os dois. Ele estava quase animado com isso. Paulo disse, alegrem-se. Jesus disse, quando forem perseguidos por causa da justiça, regozijem-se. Se uma pessoa viveu uma vida piedosa, não tem nada a temer. E eu me lembro, sabe, vamos encarar. Todos nós estivemos em alguns funerais, onde pode ter havido alguma dúvida. Ninguém nunca diz nada de ruim no funeral de uma pessoa. Mas geralmente, você tem que ter cuidado quando entrega o microfone em um funeral. Você nunca sabe o que exatamente alguém vai dizer. Mas, geralmente, as pessoas são muito gentis. E tentamos ser reconfortantes e positivas conforme se pode ser. E é assim que deveria ser. Mas de vez em quando, há funerais onde eu sei que aquela pessoa estará no reino. E eu me lembro que me pediram para fazer o funeral para a esposa do pastor que me batizou. E eles estudaram comigo. Senhora Phillips, mulher de Deus, viveu 93 anos. Acordou aquela manhã, fez seu estudo bíblico, sua Bíblia estava aberta. Ela sublinhou o verso da Bíblia que dizia, não vamos morrer. Ela saiu no jardim e teve um AVC. E ela morreu. E eu fiz o funeral.
e ela estava lá no caixão. Sabe, às vezes eles põem o corpo no cartão, abaixo do púlpito, e você está pregando. E eu a vi lá, e ela parecia tão tranquila, eu estava com inveja. Eu pensei comigo mesmo, a próxima coisa que ela vai experimentar será sair da sepultura. Ela não terá 93 anos. Ela terá um corpo glorificado, indolor, cheio de vitalidade, bonita. Reencontrará seu marido e o bebê que perdeu no campo missionário será reunida com o bebê. E eu pensei, uau, ela está na fila para algumas emoções reais. É seu próximo pensamento. E eu estava com inveja, eu queria mesmo era trocar de lugar com ela. Porque, sabe, o que poderia ser mais valioso do que saber que você vai dormir em Cristo? E, sabe, eu creio que isso é realmente encorajador para um crente lembrar disso. Se você tem Jesus, você não tem que ter medo da morte. A Bíblia nos diz, mas quanto aos feiticeiros, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas que glorioso poder Deus oferece a seu povo! Jesus disse, e Paulo diz em Filipenses 3, verso 10, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. Todos nós queremos experimentar esse poder. Sabe, a vida eterna para um cristão não começa na ressurreição. Jesus disse, o reino dos céus está entre vós. Quem tem o Filho tem vida. Isso começa agora. E assim, quando aceitamos Jesus, nossa vida eterna começa. Podemos ter nossos velhos corpos, mas aquele que tem o Filho tem vida, aquele que não tem o Filho não tem vida. E sabe, ao fechar esses segmentos, amigos, eu gostaria apenas de encorajá-los a todos tomarem essa decisão de dizer, eu quero ter Jesus, eu quero ter essa vida, e convidá-lo a entrar no seu coração e na sua vida. Você gostaria de aceitar a oferta de Jesus de lhe dar o poder da ressurreição em sua vida? Ele fará você uma nova criatura. Você experimentar esse novo nascimento. Há uma ressurreição que acontece agora mesmo, onde você nasce de novo e você se torna uma nova criatura, e isso lhe dará a confiança de que você não tem nada a temer a morte. Posso orar com você para fecharmos este segmento? Oremos. Pai do céu, nós só queremos vir perante o Senhor. Eu sei que existem alguns que estão ouvindo isso pela primeira vez, e alguns podem estar abraçando a verdade com alegria, outros estão cambaleando com as coisas novas que estão aprendendo. Dá-lhe graças e ajude-os que a verdade se acomode em seus corações. Oro para que eles reconheçam que esta é a palavra, e o que estou compartilhando aqui é o que sempre foi ensinado pelos grandes reformadores cristãos. Por favor, eu oro para que o Senhor abençoe, para que cada pessoa possa escolher convidar Jesus em seus corações e vidas. Que o medo que os atormenta por causa da morte, eles não precisem mais ter. Abençoa-os com a paz que vem desse conhecimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, amigos.